Então, a gente tem essa questão, tem duas partes, né? Primeiro se pede a aceleração, nesse campo de velocidades V. V em negrito é um vetor em duas dimensões. A componente x é u e a componente y da velocidade é v minúscula. E u e v minúscula, né, esses dois dependem das coordenadas x e y, da posição e depende do tempo. A gente sabe, então, quais que são as componentes da velocidade em cada ponto x, y e em qualquer tempo t. E se pede a aceleração neste campo de velocidades. E também se pede calcular as linhas de corrente associadas a este campo de velocidades. Certo? Para calcular a aceleração de um campo de velocidades, a gente precisa utilizar a derivada material, tá? Porque um campo de velocidades não é a velocidade de uma partícula, não é a velocidade com que uma partícula está se deslocando. É uma velocidade associada a um ponto do espaço por onde o fluido escoa. Nesse exercício a gente tinha assim, né, o campo de velocidades V, vetor, tem componente U e V. E se pede a aceleração de uma partícula nesse campo. Tá? Então, o ponto importante é que a aceleração num campo de velocidades não é a derivada comum da velocidade. Tá? Na verdade, num campo de velocidades você precisa utilizar a derivada material com respeito ao tempo para obter a aceleração. E a derivada material vai ter o primeiro termo é a derivada comum, né? A derivada material respeito ao tempo vai ser a derivada comum normal respeito ao tempo, mais um termo que vem é proporcional, digamos, à velocidade. A velocidade é produto escalar com o gradiente, né? E aí a gente está fazendo aqui o produto, né? A velocidade como vetor é u, v, né? Produto escalar com o gradiente. E o gradiente é esse vetor que tem componente x a derivar com respeito a x e componente y é a derivar com respeito a y. E quando a gente fazia o produto escalar, ficava x com x, né? Mais componente y com componente y. E ficava este termo, então. Este produto velocidade ponto gradiente ia ser esse operador. Então aqui você já está vendo que a derivada material é a derivada comum mais u derivada com respeito a x mais v derivada com respeito a y. Todo este termo aqui virou toda essa soma de dois termos, né? A gente conhece o u e o v, então a gente sabe quem é u, é 2xt mais 1, e o v é 2yt menos 1. Então a gente pode reemplaçar aqui. A derivada material com respeito ao tempo é a derivada normal mais u. U é 2xt mais 1. Então aqui a gente coloca 2xt mais 1 vezes a derivada com respeito a x mais o v. E o v é 2yt menos 1. Então o v é 2yt menos 1. Certo? E esse é o v e tem que estar multiplicado pelo a derivada com respeito ao y. Então, essa aqui é a derivada material e se a gente quer calcular a aceleração, a gente tem que utilizar esta derivada material. A aceleração, então, será a derivada da velocidade com respeito ao tempo, mais a derivada material com respeito ao tempo. Se a aceleração a gente coloca como ax e ay, né, é um vetor que tem duas componentes, a gente vai ter que a aceleração ax, ay, né, este vetor vai ser a derivada material respeito ao tempo do vetor v, mas o vetor v a gente sabia que tinha componentes u e v, né?
Então, essas serão as componentes. E agora a gente tem, então, portanto, componente a componente, em que a aceleração em x vai ser a derivada material de u com respeito ao tempo, e a aceleração em y vai ser a derivada material de v com respeito ao tempo, né? Então, essas são as duas derivadas materiais que a gente precisa fazer. Já sabemos, então, quem é a aceleração em x. A aceleração em x é a derivada material de u respeito ao tempo, mas a derivada material é toda essa expressão de cima, né? Essa expressão de cá. A gente tem que colocar essa expressão aqui e aplicar no u. Então, a derivada material a gente está vendo é todo este termo aqui. Mais 2y menos 1, derivada com respeito ao y. Certo? Esse é o primeiro termo, é a derivada material aqui. Só que ela tem que estar aplicada no u, na componente x da velocidade, que é u. E o u é esse termo aqui, é o dado da questão, né? É 2x t mais 1. Então aqui a gente tem que aplicar tudo isso em 2x t mais 1. Tá bom? A aceleração em x vai ser, então, temos três termos, né? Primeiro, esta derivada com respeito ao tempo vai aplicar a todo este u, né? Essa componente da velocidade. E quando a gente deriva com respeito ao tempo, x é constante, então somente estaríamos aplicando aqui. Derivada com respeito ao tempo disso aqui é 1, então somente fica 2x aqui, né? Eu estou derivando com respeito ao tempo o u, digamos, mas o u é 2x mais 2xt mais 1. Então, a dependência no tempo está aqui somente. Tá? Então, quando a gente deriva, aqui vai ficar 2x simplesmente mais outro termo aqui, a gente tem que derivar agora com respeito ao x, todo este termo, né? E quando a gente deriva com respeito a x, todo esse termo, só fica 2 t mais 1, né? Derivar com respeito a x, isso aqui fica 1, e o resto é como se fosse uma constante, 2 e t mais 1, fica 2 vezes t mais 1, isso vai ser a derivada com respeito a x, e a gente tem ainda que multiplicar por esse termo aqui. Então, o ponto é que aqui, essa derivada aplica todo esse termo. Então, essa derivada é respeito a x. Quando deriva respeito a x, fica simplesmente 2 e t mais 1. Mas aqui na frente tem este termo aqui, 2x t mais 1 também. Então, vai ficar 2x t mais 1 vezes a derivada com respeito a x disso aqui, que fica 2t mais 1. Então, fica vezes 2t mais 1. Mas, agora, você tem este termo 2yt menos 1. Vai ficar 2yt menos 1. Vezes a derivada respeito a y deste termo. Certo? Então, vezes a derivada respeito a y desse termo aí. Só que esse termo não depende de y, depende de x e t. Não tem nenhum y aqui. Então, a derivada respeito a y deste termo vai ser 0. Então, a gente tem que multiplicar 2yt menos 1 vezes a derivada com respeito a y desse termo, que vai dar 0. Então, aqui vai ficar vezes 0. E seriam essa componente da aceleração em x. A aceleração em x vai ser 2x mais este termo aqui vai ficar 4x t mais 1 ao quadrado. E este termo aqui fica 0, né?
Então, essa aqui seria a resposta para a aceleração da partícula em x. Tá? Então, a aceleração da partícula é a derivada com respeito ao tempo, né? É o que a gente está vendo aqui, a derivada com respeito ao tempo. Mas tem outros termos aqui, umas derivadas com respeito a x, outra derivada com respeito a y, e todos esses termos têm na frente estes valores aqui, que são as componentes da velocidade, né? A gente viu? Este termo aqui são derivadas com respeito a x, vezes a componente x da velocidade, mais a derivada com respeito a y, vezes a componente y da velocidade, né? Então, esses coeficientes, 2xt mais 1, é porque é a componente x da velocidade, e este coeficiente 2y menos 1 é porque é a componente y da velocidade, né? Então, temos derivadas no espaço aqui, derivada com respeito a x, com derivada com respeito a y, mas na frente tem esses fatores que têm a ver com a velocidade nas direções x ou na direção y, né? Então, a aceleração vai ser a derivada com respeito ao tempo da velocidade, mais é a derivada material, tá? Desse campo de velocidades. Então, a derivada material é a derivada com respeito ao tempo normal, mais outros termos que são derivadas com respeito ao espaço, a x ou a y. E tem esses coeficientes que são as componentes da velocidade em x e em y aqui. Tá bom? Então, essa é a componente x da velocidade. A gente pode calcular a componente y agora. A componente y, na verdade, é a derivada de v com respeito a t. É a derivada material de v com respeito a t. E a gente sabia que a derivada material é a derivada normal com respeito ao tempo, mais esses termos aí. 2xt mais 1, derivada com respeito a x, mais 2y t menos 1, derivada com respeito a y, tudo aplicado no v. Ou seja, a componente y vai ser a derivada de v com respeito ao tempo, né? Agora estou fazendo a mesma coisa, né? Estou aplicando esses termos aqui. Cada um vai ser aplicado no v. Então, aqui vai ficar mais 2xt mais 1, derivada de v com respeito a x, mais 2y t menos 1, derivada de v com respeito a y. Só que o v aqui, a gente está vendo que o v é 2y t menos 1. A gente precisa da derivada de v com respeito ao tempo, né, neste termo aqui. Quando a gente deriva com respeito ao tempo, vai ficar 2y somente. A gente vai precisar da derivada de v com respeito a x, só que esse v não depende de x, depende de y e t, então esta derivada é zero com respeito a x. A gente precisa da derivada de v com respeito ao y, e com respeito ao y, somente vai ficar 2t menos 1. Vai ficar 2t menos 1. E agora a gente pode colocar esses termos aí, né? 2y é a derivada com respeito a t, vai ser esse termo, esse aqui é 2y. Derivada de v com respeito a x é 0, né? Esse aqui vai ser 0. E derivada de v com respeito a y, esse termo aqui. Então a gente pode colocar a y igual a 2y mais 2xt mais 1 vezes esta derivada com respeito a x é 0, mais 2y t menos 1. Esta derivada de v com respeito a y é 2t menos 1. Então, daqui a gente tem o AY, vai ser 2y mais
4y t menos 1 ao quadrado. Então, essas são as componentes da aceleração, olha, em qualquer ponto e em qualquer tempo. Essa é a maneira como a gente calcula a aceleração da partícula, utilizando a derivada material. Tá? E agora se pede, então, a parte B, se pede, calcule as linhas de corrente associadas a esse campo de velocidades. Tá? Então, qual que é o ponto aqui? Este aqui é o campo de velocidades, né? E para encontrar as linhas de corrente, temos que achar uma expressão mais ou menos y como se fosse uma função de x, né? De tal maneira que os vetores tangentes a essas linhas, a essas curvas, os vetores tangentes a estas curvas, sejam as velocidades. Ou seja, agora a gente precisa encontrar uma linha de corrente. Esse aqui, o que estou desenhando aqui, é uma linha de corrente. Uma linha de corrente é uma função y em função de x, né? E essas linhas de corrente são curvas, então. São curvas no espaço. Mas são curvas no espaço de tal maneira que a tangente, o vetor tangente em um certo ponto P, o vetor tangente vai ser a velocidade, tá? E vai ter componentes U, V, que são dadas por estas expressões aqui, olha. Então a gente precisa dessas linhas de corrente. Tá, mas o ponto, então, é que a gente tem que ter um pequeno deslocamento aqui, ao longo desta linha de corrente, e esses deslocamentos vão ser ao longo da velocidade, né? Esses deslocamentos, se eu tenho aqui um ponto x, e aqui um ponto x mais diferencial de x, este pequeno deslocamento, se esse intervalo é infinitesimal, esse diferencial de x é muito pequeno, esse deslocamento vai ser dado, orientado ao longo da velocidade. A gente tem assim, que o diferencial de x, esse deslocamento tem que ser proporcional a v. Isso por quê? Porque essa linha é uma linha de corrente, então sempre, se você se desloca ao longo dessa linha, esses deslocamentos sempre vão ter o sentido da velocidade. Qualquer deslocamento ao longo dessa linha, qualquer diferencial de x, vai ser proporcional à velocidade nesse ponto x. Ou seja, diferencial de x vai ser um alfa vezes o v. Esse é o v, o campo de velocidades. Diferencial de x tem diferencial de x, componente x, diferencial de y e a componente y. Isso tem que ser uma certa constante vezes a velocidade x, velocidade y. Isso quer dizer que a diferencial de x, o deslocamento em x vai ser alfa vx e o deslocamento y vai ser alfa vy. Ou seja, o alfa é diferencial de x sobre vx, é a mesma coisa que a diferencial y sobre vy, né? Estou passando a dividir as velocidades. Esse alfa pode ser qualquer um, na verdade, ele não importa. O importante é essa relação aqui. Para que a gente tenha uma linha de corrente associada a esse campo de velocidades V, a gente tem que satisfazer esta condição. Diferencial x sobre vx tem que ser a mesma coisa que diferencial y sobre vy. Tá? Essa é a condição de linhas de corrente. E no fundo, ela quer dizer o que eu acabei de falar para você. Que os deslocamentos ao longo dessa linha de corrente vão estar orientados ao longo do vetor velocidade v. Tá? O que é a mesma coisa, vocês podem provar que diferencial de x é proporcional a v, é a mesma coisa que o produto vetorial v, produto vetorial de v com diferencial de x é zero, né? São paralelos, né? É a mesma coisa. Então você faz o produto e no final obtém a mesma coisa aqui, a mesma condição das linhas de corrente. Aqui eu coloquei V, né? V tem componente X, componente Y,
mas a componente x, a questão fala, né? A componente x é u, esse aqui é o vx, e a componente y da velocidade, vy, é esse v. Então a gente tem que colocar, em vez de vx aqui u, e em vez de vy, o v minúscula de lá. Portanto, para encontrar as linhas de corrente, dx sobre u tem que ser dy sobre v. Ou seja, dx sobre u, que é 2xt mais 1, tem que ser dy sobre v, que é 2yt menos 1. Daqui, a gente tem uma relação entre x e y. A gente pode colocar, se quiser assim, t menos 1 dividido por t mais 1, vezes diferencial de x sobre x, é igual ao diferencial de y sobre y. O que eu fiz foi colocar este 2 menos 1 para o lado de lá, fica desculpa, este t menos 1 do lado esquerdo, fica t menos 1 sobre t mais 1, e o 2 que está aqui, ele se cancela nos dois lados, então vai embora. E aqui fica este termo, que é constante, né? Digamos, a gente não está importado com o tempo, a gente quer uma curva y como função de x. A gente quer essa linha de corrente, essa curva. Temos, então, esta condição daqui. E aqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente integra esse termo e a gente integra este termo aqui. E só que a gente vai integrar desde um x0, certo? Em certo ponto x0 até x, este ponto desde y0 até y. A integral do lado esquerdo fica t menos 1 sobre t mais 1, é uma constante. Aqui vai ficar o logaritmo, né? O logaritmo natural, desde x0 até x. E do outro lado fica o logaritmo de y, desde y0 até y. Então daqui você vai ter que é o log de y menos log de y0, então é o log de y sobre y0. E aqui também tem toda essa constante, t menos 1 sobre t mais 1, e vai ficar o log de x sobre x0. Só que este termo aqui, ele pode vir como exponente, né? Entrar no logaritmo como exponente aqui. Então a gente pode escrever que o log de x sobre x0, todo elevado a t menos 1 sobre t mais 1, o log de tudo isso aqui tem que ser igual ao log de y sobre y0. Então, como os logaritmos têm que ser iguais, a gente tem que, os termos de dentro têm que ser iguais. Então, x sobre x0 elevado a t menos 1 sobre t mais 1 tem que ser igual a y sobre y0. Ou seja, y vai ser um y0 desse x sobre x0 elevado a t menos 1 sobre t mais 1. Esse aqui é uma curva, certo? Ou seja, é um y que é função de x. É um y que é função de x e função do tempo. Por exemplo, se x0 for 1 e y0 for 1. Tá? Então, nesse caso, o y vai ser x elevado a t menos 1 sobre t mais 1. Tá? Então, é uma curva, é uma função, uma potência. Essa aqui é a linha de corrente que passa pelo ponto x0 e y0. Esse ponto x01, y01, esse ponto aqui. Esta curva é a linha de corrente que passa por este ponto, né? Então, você vê que essa linha de corrente depende do tempo. Olha, no tempo zero, você tem que y vai ser x elevado a 0 menos 1 sobre 0 mais 1, certo? T é 0, então fica menos 1 sobre 1, fica menos 1. Ou seja, é 1 sobre x. Então, para o tempo zero, a linha de corrente é assim. É uma hipérbola, né? Y é 1 sobre x no tempo zero. X está igual a 2. Y vai ser, o exponente aqui vai ser 2 menos 1, ou seja, 1, sobre t mais 1, que é 3. Y vai ser x elevado, é igual a x elevado a 1/3, raiz cúbica, né? Então, nesse caso, a linha de corrente agora é assim.
é tipo uma raiz quadrada, né? Na verdade é uma raiz cúbica. Esse aqui, y igual a x, raiz cúbica de x, para o tempo igual a 2. Então você vê que o fluxo vai mudando com o tempo nesse caso, tá? Mas o importante que você entenda é que esta fórmula nos diz quais que são as linhas de corrente, tá? Associada a esse fluxo, tá? E esta linha de corrente depende do ponto x0 e y0 por onde a gente quer que o fluxo passe, certo? Então depende de x0 e y0, o ponto inicial, digamos, e depende do tempo também, tá? Mas tudo isso aqui, essa parte aqui eu estava fazendo mais para você entender que é uma função y que depende de x, é uma curva, né, no plano. E essa curva muda com o tempo, certo? Essa função muda com o tempo.